Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Os irmãos sabem que nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série Parábolas de Jesus. A parábola de hoje se encontra em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Glória a Deus, diga glória a Deus. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se assente dando um glória a Deus. Aleluia. Meus amados, nós estamos diante da parábola diga, parábola do semeador. Interessante que quando Jesus falava às multidões, ele sempre falava por meio de parábolas. Isso está lá em Marcos capítulo 4, 34. Olha o que diz: E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Diga: para a multidão, parábolas. Para os discípulos, a revelação. Você é multidão ou discípulo? Pergunta. Você é multidão ou discípulo? Quem é discípulo aqui? Glória a Deus. Porque Jesus ensinava por parábolas. Nesse capítulo 13 mesmo, quando ele fala essa parábola, alguns discípulos, na continuação do texto do capítulo 13, diz que alguns discípulos já estavam encucados com isso. E disseram assim: Jesus, por que o Senhor só fala com a multidão por meio de parábolas? E ele dá uma resposta muito interessante. Geralmente, quando a gente diz que Jesus falava por meio de parábolas, a gente costuma dizer o seguinte: que Jesus falava por meio de parábolas porque era uma maneira mais simples de fazer as pessoas entenderem a mensagem do reino de Deus. Jesus falava numa linguagem muito simples, mas o interessante é que na continuação do texto, você pode deixar aberto aí, Mateus capítulo 13, Jesus vai responder o contrário. Ele disse: eu falo por parábolas para que eles não entendam. Porque o coração deles é endurecido. Eu falo justamente por parábolas para que eles não entendam. Por que isso? Porque as multidões, irmãos, não estavam interessadas em algo mais profundo. Mas os verdadeiros discípulos queriam a revelação do reino de Deus. Você quer a revelação da palavra? Aleluia! Os discípulos, a multidão, queria histórias, queria os milagres, queria o movimento. Mas os discípulos queriam a revelação do reino de Deus. Os discípulos aprendiam a parte, porque eles se interessavam. Eles iam até Jesus, eles perguntavam, eles queriam saber. E Jesus ensinava aos discípulos
o significado espiritual de cada parábola sob uma perspectiva de eternidade. Porque, irmãos, a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Teólogo pode saber a Bíblia de capa a capa, mas quem dá revelação é o Espírito Santo, autor da palavra. E é o Espírito Santo que habita em você e em mim, que nos guia em toda a verdade por meio desta palavra. Aleluia! E Jesus diz lá em Marcos 4:13, ele diz assim: se vocês não entendem esta parábola, esta aqui do semeador, como compreenderão todas as outras? Aí ele prossegue: o semeador semeia a palavra. Interessante que a parábola do semeador é uma das pouquíssimas parábolas que Jesus explica. Jesus geralmente não explicava as parábolas, mas a parábola do semeador, ele vai explicar, para que a multidão entendesse que Jesus estava falando sobre eles. Jesus estava falando sobre a condição do coração daqueles que estavam na multidão. Voltando a Mateus capítulo 13, ele diz assim: atendei, pois, a parábola do semeador. Ou seja, redobrem a atenção à parábola do semeador. Porque se vocês entenderem a parábola do semeador, vocês compreenderão todas as demais parábolas. E Jesus esclarece: quem é o semeador? Homens, quem é o semeador? Jesus. Diga Jesus. Quem é a semente? A palavra de Deus. E o solo, a terra? Diga, o meu coração. Eis que o semeador saiu a semear. Veja só, semeador entende de terra. O semeador, ele entende de terra. Ele entende de plantação. E se ele entende de terra e ele entende de plantação, ele vai procurar o melhor solo, não é verdade? Ele não vai perder tempo com qualquer tipo de solo. Ele vai procurar o melhor solo. Mas aqui a palavra de Deus diz que esse semeador passou a semear indistintamente. Ele saiu semeando. Sabe o que é que isso significa? Que a graça salvadora se manifestou a todos os homens. Aleluia! A todos os homens, a todos os seres humanos é dada a oportunidade de receber o evangelho. O resultado irá depender da atitude do coração de quem recebeu essa palavra. Então a pergunta que não quer calar: que tipo de solo é o meu coração? Coloca a mão no coração e pergunta para você mesmo: que tipo de solo é o meu coração? E Jesus começa falando sobre o solo à beira do caminho. E ele diz, ele explica, ele agora começa explicando lá no verso 19. O que é esse solo à beira do caminho? Ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhes arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante que essa palavra arrebatar significa tirar a força. Arrebatar é tirar a força. Um dia nós seremos arrebatados dessa terra, amém? E essa expressão significa que o Espírito Santo vai lhe sugar dessa terra. No abrir e fechar de olhos, você vai ser sugado dessa terra. Arrebatar, tirar a força.
E a Bíblia diz que tem uns que vão ser tirados como que escapando do fogo. Mas vão, aleluia. Nem que seja escapando do fogo, você vai, amém? Você vai chegar lá em nome de Jesus, eu também. Em nome de Jesus. Então ele explica que esse terreno à beira do caminho representam aqueles que ouvem a palavra, a recebem, mas vem o maligno e arranca do coração. O terreno à beira do caminho, irmãos, pensa aí, lembra aí de um terreno à beira do caminho. O que é que acontece com o terreno à beira do caminho, meus irmãos? Tem proteção? Terreno à beira do caminho é um terreno desprotegido. Terreno à beira do caminho é uma via pública que todos têm acesso. Terreno à beira do caminho, qualquer um pode passar. Terreno à beira do caminho pode ser invadido, pode ser roubado, pode ser saqueado. É ou não é verdade? Então essa terra à beira do caminho representa esse coração desprotegido. Por isso que Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O Salmo 119, verso 9, traz uma palavra aos jovens. E diz assim: como purificará o jovem o seu coração? Aí o salmista diz: obedecendo conforme a tua palavra. É a palavra que vai blindar o teu coração. Amém? É a palavra que vai blindar as tuas emoções. Amém? E o verso 11 desse mesmo Salmo 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Observe, ninguém rouba aquilo que não tem valor, irmãos. Por que que o inimigo vem de imediato tentando roubar a palavra? Porque o inimigo sabe o efeito que essa palavra pode produzir na sua vida e o estrago que você pode fazer no inferno. Ele sabe o efeito de libertação, de cura, de restauração, de renovo que essa palavra pode produzir no seu coração. E Jesus diz: para que ouvindo não se convertam e sejam curados. Quando você não permite que o inimigo roube a palavra, você passa por uma metamorfose do Espírito Santo de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é esse terreno à beira do caminho? Como é esse coração desprotegido? Ele vem ao culto, ele ouve a palavra, e às vezes toma uma decisão, e se empolga e toma uma decisão. Às vezes, na hora que o pastor faz o apelo, levanta a mão, toma uma decisão. Mas, quando sai daqui, ou de qualquer outro lugar onde a palavra está sendo ministrada, a Bíblia diz que o inimigo envia uma ave de rapina para roubar a palavra. Sabe como? Muitas vezes, quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Está repreendido em nome de Jesus. Então aparece aquela pessoa: você agora crente, rapaz, você está louco? Você está doida? Essa história de crente, agora você vai dar dízimo, pastor? Rapaz, você vai virar fanático. Agora você não pode isso, não pode aquilo outro, vai virar fanático. Às vezes, encontra um feridento e ele diz para você: você vai se decepcionar. Lá não tem amor não, é todo mundo falso. Você vai se decepcionar.
Outro chega e diz: você, crente coisa nenhuma, você nunca vai abandonar essa prática. Você nunca vai abandonar essa prática, você nunca vai deixar esse pecado. Você não vai permitir que Satanás roube a palavra do seu coração. Amém? Porque quem vai regar essa palavra é o Espírito Santo de Deus. E essa palavra e o Espírito Santo vão lhe dar discernimento. Quando vier uma ave de rapina tentando roubar a semente. Amém? Receba um coração blindado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa: o seu coração não é via pública, onde todos dão palpite. O seu coração não é via pública, onde qualquer um exerce influência. Quem é que está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? O seu coração não é depósito de lixo, sua mente não é depósito de lixo. Então pare de ser tão suscetível, tão vulnerável. Seja blindado nessa noite, blindada nessa noite, pela palavra de Deus. Aleluia. Saia da beira do caminho e venha para o caminho. Este é o caminho. Andai nele. Aleluia. O outro tipo de solo que ele diz aqui é o solo rochoso. Diga, solo rochoso. E ele explica o que é o solo rochoso. Ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu já vi gente dizendo assim: eu não sei por que eu fui me batizar. Foi só eu me batizar e a tribulação aumentou, a luta aumentou. Ei, querido, querida, você agora é luz, e a luz incomoda as trevas, mas as trevas não prevalecem contra ela. Entenda isso. No solo rochoso não há condições suficientes para que a semente frutifique. É o que o texto está dizendo, é o que Jesus está dizendo, explicando a parábola. A semente começou a brotar, mas havia o que, irmãos? Havia pouca profundidade. Pensa numa geração de crentes superficiais. Os crentes da internet, os crentes do movimento, os crentes só do domingo da ceia, os crentes só dos congressos, das conferências, dos acampamentos. Terreno que é solo rochoso caracteriza o crente inconstante e superficial. Na multidão havia aqueles que admiravam os ensinos de Jesus. Eita, que até os gregos vieram ouvir Jesus. Os detentores da sabedoria da época, que influenciaram inclusive a nossa cultura ocidental. Admiravam os ensinos de Jesus, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua eloquência. Ficavam impressionados. Quem ensinou essas letras a ele? Mas eles não queriam se comprometer. O solo rochoso não quer se comprometer. Quando o discurso de Jesus exigia compromisso, a multidão caía fora.
Eles queriam as parábolas, as histórias bonitas de Jesus, os milagres, a multiplicação dos pães. Mas quando Jesus falava de cruz, de renúncia, de negar a si mesmo, ou de possível perseguição por causa do evangelho, eles caíam fora. Então o coração que é solo rochoso, ele vem aos cultos, ele gosta dos louvores, ele até se arrepia, ele se empolga com os projetos sociais da igreja, ele gosta até de contribuir, mas é terreno pedregoso, não se deixa moldar pela palavra. O coração que é solo rochoso é crente do jeito dele e ninguém manda nele. Ninguém aperta a mente dele, porque ele pensa assim: eu sou crente do meu jeito, eu não preciso que ninguém me ensine. Aliás, quer ensinar, não é? Não se permite quebrantar pela palavra. Tem medo de mergulhar na verdade da palavra de Deus, de modo que a sua fragilidade seja exposta. Porque atrás de todo valentão, e isso pode ser homem e mulher, existe uma criança muitas vezes frágil e ferida. Falta a água do Espírito para quebrantar essa terra. Falta a água do Espírito para amolecer essa terra. E eu quero lembrar você que a alma, ela não é para ser domesticada por uma religião. A alma, ela precisa ser santificada pela palavra. E precisa ser quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nesse terreno, quando veio o sol que representa as situações adversas, as situações de perseguição, as situações de angústia, de desânimo, a pessoa se ofende, se decepciona e se afasta. A terra aparentemente é boa, mas se você cavar, está cheia de pedras. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Na Bíblia, o sol representa tudo isso. Os tempos angustiosos, as tribulações, as perseguições, as lutas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a terra é boa, a planta, ela vai esticando desenvolvendo as suas raízes. E quanto mais o sol vem sobre ela, as suas raízes vão se estendendo, se aprofundando. Lembra daquele louvor? Minha raiz cresceu? É justamente isso. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem está passando tribulação aqui? Tempos angustiosos, afrontas, perseguições, calúnias, situações que você não sabe como resolver. Ei, o Espírito Santo está dizendo para você: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sacode ele que está aí perto de você e diga: tenha bom ânimo. 2 Coríntios 4:17 diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Quando essa luta passar, a glória que vai ser revelada na
Não vai ter nem comparação. Diga, não vai ter nem comparação. Eu só quero te lembrar uma coisa, que esse sol escaldante aqui, a Bíblia diz o seguinte, que esse sol escaldante, que vem sobre essa terra, que representa essas tribulações, a Bíblia diz que produz a paciência. Eita glória, quem quer paciência? Experiência, quem quer ficar experiente, maduro? Esperança, e a esperança é a âncora da alma. E a esperança não confunde. Você olha para a situação e a tendência é ficar confuso. Mas ancora a tua alma naquele que você tem a sua esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E não são com armas carnais. É com a arma do amor. Deus está falando para alguém aqui. Não é com a arma carnal, é com a arma do amor. E o amor às vezes sofre. O amor às vezes tem que esperar. O amor precisa acreditar. Mas eu te digo uma coisa: não será frustrada a tua esperança. O Espírito Santo te garante nessa noite. Eu vou dizer novamente para alguém: não será frustrada a tua esperança. Sendo assim, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo diz: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade vão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, você é dele, você está escondido nele, as promessas dele são para você. Tenha bom ânimo, não será frustrada a tua esperança. Mas Jesus também fala da semente entre os espinhos. Haja solo, o semeador paciente. Ele fala sobre a semente entre os espinhos. E ele explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse solo, ele parece até melhor que os dois anteriores. As raízes se aprofundam mais. As raízes alcançam águas submersas. Suportam condições adversas do clima. Mas quando a planta começa a florescer, o que aparece? Os espinhos. Quando a planta começa a desabrochar, quando os frutos começam a aparecer, surgem também os espinhos e começam a sufocar o seu desenvolvimento. Presta atenção. Nesse solo, ao contrário dos dois solos anteriores, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que o que sufoca essa semente não é o fracasso, não são as condições adversas, é o sucesso.
O que sufoca essa semente não é a escassez, é o dinheiro. O que sufoca essa semente não são os tempos de luta, mas os tempos de bonança. Alguém disse o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dê poderes a ela. E eu costumo dizer: quer conhecer um crente? Dê dinheiro para ele. Deixa ele enriquecer. Você está preparado para enriquecer? Você está preparado para os tempos de bonança? Você está preparado para o sucesso? Você está preparado para as promoções? Você está preparado para as grandes oportunidades? Você está preparado para os novos acessos a pessoas importantes? Você está preparado para cargos, para títulos, como José foi preparado? O que sufoca essa semente não é o fracasso, é o sucesso. Conheço gente que desempregado, não faltava um culto. Achou emprego, não aparece mais. Desempregado, não tinha dinheiro nem para o transporte, os irmãos ajudavam. Às vezes vinha andando. Agora que tem carro, não aparece mais. Porque dia de domingo, ele agora tem carro para ir à praia. Ele tem carro para se amostrar para os parentes. Estou brincando aqui, né? Tirando onda, né, gente? Isso aqui são casos, viu, gente? Situações. Mas isso é uma verdade, irmãos. Eu acompanhei uma pessoa aqui, há muitos anos atrás. Pensa numa pessoa querida, alegre, fervorosa, serva. Passava uma luta. Chegava lá no gabinete, ela era muito amorosa, ela é. E começava a chorar, abraçava comigo chorando, e a gente orava, e eu chamava, às vezes, uma irmã para orar junto. Chegou uma época que ela não tinha nem o que vestir, ela vestia a roupa da irmã biológica, que tinha uma melhor condição. E às vezes nós a abençoávamos, para que ela também estivesse dignamente aqui na casa do Senhor. E começamos a orar para o Senhor abrir uma grande porta, porque eu vi um grande potencial nela. Pensa numa pessoa comunicativa, vendedora nata. Eu disse: minha irmã, Deus tem grandes coisas para você. Esse tempo vai passar. E o Senhor abriu uma porta numa empresa. Ela começou como vendedora. Passou para um outro cargo. Mais outro cargo. Mais outro cargo. Daqui a pouco ela estava chefiando vários grupos. Aí trocou de casa, trocou de carro, trocou de marido, trocou de igreja e sumiu. Encontrei num sepultamento e eu não reconheci. Pastora, você não está me reconhecendo? Toda repaginada, pense aí. Quando riu, que o sorriso dela é muito bonito, eu disse: meu Deus. Mas ficou por isso mesmo. Nunca mais vi. Terra sufocada pelos espinhos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu creio, irmãos, que Deus deseja prosperar o seu povo. A palavra de Deus diz, lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vou abrir as janelas dos céus, e eu vou derramar uma bênção tal que vai sobrar. É o que o texto diz. Eu vou derramar uma bênção tal que vos advirá maior abastança. E o texto continua dizendo: e por causa de vós repreenderei o devorador. Por causa de vós. Por causa da fidelidade do filho dele. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, nem a vossa vide seja estéril. Quando ele chega lá no verso 18, ele diz assim: e outra vez verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Deus deseja prosperar o seu povo, mas nem todos estão preparados para isso. Quando Deus começa a abrir as portas, você começa a criar asinha, né? A endurecer o pescoço, a se achar. Aí o Senhor tranca de novo, que é para botar seus pés no chão e sua mente no céu. Deus pode lhe prosperar, pode lhe enriquecer, mas lembre-se, você é como Abraão, peregrino nessa terra. Seus pés estão na terra, mas a sua mente tem que estar nos céus. Nós só estamos aqui de passagem. Usamos as coisas e amamos as pessoas. Diferente do mundo que ama as coisas e usa as pessoas. O discípulo de Jesus usa as coisas e ama as pessoas. Pergunta para quem está perto de você: está preparado para o tempo de bonança? Ou quer continuar na tribulação, na prova? Deixa eu prosseguir, né, gente? Que hoje é mais curto. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo vai passar. A casa vai passar, o carro vai passar, a juventude vai passar, o dinheiro vai passar. Mas o seu espírito é eterno. E o que você vai viver com ele não se pode comparar com o que você experimentar aqui. Porque a Bíblia diz que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você e para mim. Aleluia! Entenda uma coisa, no Evangelho não há dois senhores. Eu costumo dizer, se Deus não tem o primeiro lugar na sua vida, Ele não será o segundo. Mas eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Amém? Diga, eu terei tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Até que enfim a boa terra. Oh, dá um glória a Deus. A boa terra. Eita, é com você, boa terra. Olha. Diz assim, diga aí, boa terra, é com você agora. Ele diz no verso 23, mas a boa terra, o que foi semeado na boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60
e a 30 por 1. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Essa boa terra não se trata de uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que está se deixando aperfeiçoar pelo poder do Evangelho, aleluia. E é uma mudança que não acontece por pressão psicológica, não acontece por dogma de religião, não acontece por você frequentar uma igreja, não acontece por isso, por aquilo, mas é porque você tem permitido com que essa palavra tenha abrigo no seu coração e o Espírito Santo tem se movido em você. E aquele que em ti começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. E Zacarias 4:6 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você deu abrigo a essa palavra e o Espírito Santo vai agindo, vai regando essa terra. E um nascedouro de águas vivas vão fluindo nessa terra. Uma fonte vai sendo instalada dentro de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como fulano diz, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele disse para a mulher samaritana: a água que eu lhe der será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Na boa terra Deus faz nascer uma fonte. Aleluia. E quanto mais essa fonte jorrar, mais sede de Deus você terá. E isso é maravilhoso. Aleluia. E quando essa fonte é instalada, a palavra de Deus vai produzindo frutos. João 15:16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. E vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E que fruto é esse? Pergunta: que fruto é esse? Aquele que você não tinha quando era terra seca. Diga: você não é mais terra seca. É terra regada pelo Espírito Santo. E terra regada pelo Espírito Santo produz fruto. E sabe qual é o fruto? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Aleluia! Aleluia! Essa terra regada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai desenvolvendo em você a graça de perdoar. Antes você queria se vingar. Agora você tem a graça de perdoar. Às vezes, é coisa só de discípulo. Às vezes, andar a segunda milha. Às vezes, coisa só de discípulo. Não é dar o troco, mas dar a outra face. Só discípulo faz isso. O Espírito Santo vai desenvolvendo em você a graça de perdoar. A graça de renunciar. A graça de negar a si mesmo. É um evangelho meio diferente, né?
Esse é o verdadeiro evangelho. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Paulo disse: eu sei que eu ainda não alcancei a plenitude. E Paulo disse: porque às vezes ainda tem uma engresilha aqui. Às vezes eu quero fazer uma coisa e não faço. O que eu não quero fazer eu faço. Eu sei que é o pecado que ainda está aqui querendo reinar. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Saia do passado em nome de Jesus. Pare de trazer para a sua vida aquilo que Deus já tirou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ei! Eu fui ofendido. Diga: ficou para trás. Eu fui humilhado. Eu fui injustiçado. Me afrontaram. E avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aleluia! Quem aqui é boa terra? Se coloca em pé em nome de Jesus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você crê? Quem crê, confessa. Ele diz: serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da vida eterna. Eu estou olhando aqui para essa multidão, não consigo identificar se tem alguém aqui que recebeu essa palavra pela primeira vez no seu coração e quer que esse semeador Jesus agora cuide desse coração. Se tem alguém aqui que quer entregar esse coração, muitas vezes ferido, machucado, decepcionado, entristecido, desesperançoso, se quer entregar ao Senhor Jesus, eu convido você aqui corajosamente. Você receba esse semeador e tome um passo de vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você deseja receber o semeador Jesus no seu coração, para que Ele cuide do seu coração a partir de hoje, de modo que o Espírito Santo opere em você uma nova vida, saia do seu lugar, venha aqui à frente corajosamente, nós vamos orar por você. Vê a pessoa aí que está do lado, eu não consigo identificar se tem alguém, estou vendo todo mundo crente aqui, mas vai que tem alguém que às vezes só precisa de um incentivo. Se você deseja receber essa oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Enquanto nós estamos orando, você pode também fazer essa oração, vir aqui à frente. Agora eu gostaria que você baixasse a sua cabeça. Que tipo de solo é o teu coração? Tem sido um coração à beira do caminho? Tem sido um coração de solo rochoso? Tem sido um coração sufocado pelos cuidados dessa vida? Ou a boa terra?
o Espírito Santo pode mudar esse coração. Se esse coração está magoado, entristecido, o Espírito Santo pode curar esse coração. Jesus só pede de você uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. Então ore ao Senhor, apresente o seu coração a Ele. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o estado de cada coração aqui. Aqueles que têm tido um coração à beira do caminho, solo rochoso, sufocado pelos espinhos, o Senhor conhece. Mas eu te peço, Espírito Santo, faz a tua obra nesta noite em cada coração. Blinda esse coração que tem estado à beira do caminho. Resgata esse coração que tem estado à beira do caminho. Quebranta esse coração que tem sido solo rochoso. Arranca os espinhos que têm sufocado esse coração. Rega os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Nos dá um coração quebrantado. Nos dá um coração temente ao Senhor. Nos dá um coração perdoador. Nos dá um coração cheio da tua paz, do teu amor, da tua alegria, da tua esperança. Opera em nós vida, 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 vida em abundância. Nesta noite nós renovamos a entrega do nosso coração ao Senhor. Faz de cada um de nós um filho, uma filha, segundo o teu coração. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Glória.